Bom, boa noite, graça e paz do Senhor. Nós temos aqui a incumbência de falar sobre o tema, o Evangelho da Justiça e os filhos do crack, ou os órfãos do crack. E o título é esse mesmo, porém, eu gostaria de colocar um subtítulo, e o texto que foi proposto é Tiago 1. Então, o livro de Tiago, capítulo 1, verso 27, nós vamos ler. E Tiago é um livro, depois de eu ter estudado esse livro, eu percebi o quanto tem de atualidade nesse livro. E uma das coisas mais interessantes é sobre o que a igreja passa hoje. Ela fala que crê, porém não pratica o que fala. E parece que esse homem parece que estava escrevendo para hoje, porque ele vai conversar com os irmãos a respeito dessa situação. E também é um livro que traz equidade, é um livro que luta contra a injustiça, que luta contra a riqueza e coopera com a pobreza. É um livro que traz uma ação sociável para aqueles que estão perdidos e aqueles que estão desesperados. Então é um livro que faz com que nós possamos pensar diante daquilo que nós lemos. Quem nós somos. E eu queria colocar um subtítulo nesse tema, que é deixar-se atingir pela tragédia. Então, Tiago, ele tem, em toda a sua fala, em toda a sua escrita, ele vai colocando elementos que vai nos impulsionando a tomar uma atitude diante das tragédias que o mundo pode nos trazer. E esse mundo só traz tragédia por causa da desumanidade que existe no coração de todo homem. Então, o desejo de Tiago é arrancar a desumanidade e colocar de volta a pessoa de Jesus, que faz com que as pessoas se tornem mais humanas e cheias de Deus. Então, o único que pode fazer isso é o Evangelho. Não existe outra ação que mude o coração do homem a não ser o Evangelho. O Evangelho do nosso Senhor Jesus, aquele que morreu, que ressuscitou, que apesar do homem, ele ainda tem o desejo, cada dia, de se reconciliar com esse homem que está perdido. Amém? Esse livro, todo o lucro dele vai ser revertido para o trabalho das crianças numa favela chamada Favela do Cigano. E nós cuidamos de 150 crianças lá. Então, se você comprar, você vai estar ajudando diretamente isso. Amém? Diretamente esse projeto. Vamos lá. O verso 26 de Tiago 1 diz da seguinte forma: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. E o texto referido para nós é: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar o órfão, as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Amém? Então esse é o texto que nós queremos nos debruçar e tentar pensar junto com vocês e dialogar junto com vocês algumas coisas. A primeira coisa delas que nós podemos ver nesse texto é que esse texto, a religião não cabe aqui. Porque o Novo Testamento ele não trata da religião, mas ele trata da devoção. Então a palavra mais correta para esse texto é devoção.
Então a devoção é a dedicação ao culto ao Deus que você serve. Isso é devoção. Quando você se dedica ao culto. E parece que aqui Tiago está falando que existe um culto que vai agradar a Deus. E o que agrada a Deus é a visita aos órfãos e às viúvas nas suas tribulações. E também o que agrada é quando nós fugimos da corrupção que o mundo nos oferece. Então existem duas coisas que agradam a Deus e que é, de verdade, o culto a Deus para Tiago. O culto a Deus para Tiago é a visita do órfão e da viúva. Agora, quando nós falamos sobre órfão, o defensor dos orfanizados é esse Deus que nós olhamos por toda a Bíblia. E se você quer ler um livro que vale a pena ser lido a respeito da justiça, você pode ler Tim Keller. Tim Keller, ele vai falar sobre a justiça graciosa e ele vai falar do quarteto da vulnerabilidade. E essa dupla que Tiago usa, do órfão e da viúva, está dentro desse quarteto da vulnerabilidade. E ele usa isso para poder falar que a ação da igreja precisa estar aonde existe tragédia. E por que Tiago ele fala da viúva e do órfão? Porque ser viúva no primeiro século e ser órfão é uma tragédia. Então existe uma tragédia que afeta o coração de Deus, ao qual ele vai cuidar, e ele vai insistir, e o Evangelho, e o Novo Testamento, e o Antigo Testamento, ele insiste, onde nós temos que cuidar dessas pessoas, mas para cuidar delas, nós precisamos entender algumas coisas, e essas coisas que nos afetam, quando nós nos envolvemos nas visitas. É claro que visita, aqui não é a melhor palavra, mas é cuidar do órfão e da viúva, né? Então, nós temos que entender, se for Deus, você atende esse telefone, se não for, você desliga, por favor, tá bom? 40 minutos não vai morrer, tá? Só se você for obstetra, então você atende, porque deve ter alguma mulher querendo dar um filho aí para o mundo, né? Tá joia? Beleza, obrigado. E espero que você entenda. E uma das coisas que nós tiramos aqui, por que Tiago ele diz para visitar? Porque existe na visita um envolvimento. Se não se visita, não existe envolvimento. E é isso que eu quero enfatizar nessa noite para você, é se deixar, e eu gostaria muito que nessa noite você se deixasse afetar pelas tragédias que o mundo nos impõe, para que nós possamos ter algumas atitudes. Uma mulher que perde o seu marido é uma das maiores tragédias no primeiro século. Por quê? Porque ela perde o nome. E quem disse isso é Joaquim Jeremias, no livro Jerusalém no Tempo de Jesus. E alguns livros nós vamos usar aqui, o Evangelho de Tiago, de um doutor chamado Adenilton, nós vamos usar o comentário de João, do Raymond Brown, que ainda não está traduzido completamente, e nós vamos usar esse Joaquim Jeremias no Tempo de Jesus, Jerusalém no Tempo de Jesus. Então esses são os 3 livros que vão balizar a nossa conversa aqui, tá joia? Se você quiser adquirir, você pode adquirir esses livros. E o Tim Keller, como eu já disse, Justiça Graciosa, né? Você pode adquirir também. Então, essa situação de você visitar, de se deixar afetar pelas dificuldades, pelas tragédias do mundo, e essa mulher que perde o seu marido, ela tem uma tragédia na vida. Eu não sei quantos aqui já perderam entes queridos. Eu sou um que sou orfanizado porque perdi o meu filho que eu tanto amava. Então eu sinto dores até hoje. 15 anos que eu perdi o meu filho e eu ainda sinto dores, sinto saudade, sinto desejo de vê-lo. Tenho vontade de sonhar com esse menino todas as vezes, todos os dias, todos os momentos da minha vida. Então perder um ente querido é uma tragédia incontrolável e não dá para entender. É algo que nós precisamos passar por ela para poder entender. Então, o Evangelho de Tiago, que eu quero chamar assim, porque é o doutor Adenilton que chama Tiago como o Evangelho,
porque o Evangelho ele vai trazer restauração, reestruturação e aproximação ao ponto de nós nos tornarmos família verdadeira e não uma família falsa, né? Mas Tiago ele tem essa pretensão, por isso que ele vai falar do Deus Pai, né? Porque ele quer que todos se tornem uma grande família. Então, deixar-se afetar por essa tragédia, a gente só pode se afetar por ela quando nós visitamos os órfãos. Por isso que Tiago, ele insiste, por isso que o Evangelho insiste, o Novo Testamento insiste pela visita. Assim como Jesus, ele disse em Mateus 25, que você foi visitar o preso, que você foi visitar o doente, que essa palavra é cuidar, né? E não é visitar, é para se envolver com a tragédia do mundo. Então é algo que a gente precisa discutir aqui, porque a igreja, ela está afadada a morrer se ela não sair das quatro paredes para se deixar afetar pela tragédia. É algo que nós estamos hoje como uma religião de mercado, onde nós recebemos aquilo que nós queremos de Deus. E isso não se faz numa religião chamada cristã ou aquela que quer seguir o Evangelho. Aquele que quer seguir o Evangelho, ele vai ao encontro da tragédia, ao encontro de ser resposta para essa pessoa que é viúva e para esse menino que está órfão ou para essa menina que se orfanizou. É uma das coisas que é o propósito do Evangelho, é se envolver com pessoas que são abandonadas, afetadas por tragédias, pessoas que são claramente afetadas por dificuldades por onde ela passa. Então, o Evangelho de Tiago, ele vai trazer para nós a importância e a insistência de fazer com que nós possamos visitar essas pessoas. Por que ele fala isso? Qual é o motivo? E isso é uma intuição minha depois de ter tentado pesquisar algumas coisas. Mas por que ele diz isso? Porque uma mulher que perde o seu marido, ele perde a sua família. Porque um órfão que perde seu pai e sua mãe, perde sua família. E aí ele no meio do termo, do texto, ele vai falar assim, porque isso vai agradar o Deus Pai. E aí eu quero dizer para você que existe uma intenção por detrás disso, para fazer com que essa mulher possa se tornar família junto com a igreja. Esse menino que foi orfanizado de alguma forma, ele tem que se transformar em família com a comunidade que está inserida no local onde tem a tragédia. Então Deus, e através de Tiago, está querendo dizer para nós que nós temos que nos tornar uma família. E isso João vai deixar muito claro quando ele fala que quando nós cremos em Jesus, Deus nos deu o poder de nós nos tornarmos filhos de Deus. O que significa isso? Significa que todos nós, tem dois significados. Primeiro, Deus se deu o direito de ser Pai nosso. Deus se deu o direito, porque Ele deu o poder para que a gente possa se transformar em filhos. E outra verdade que tem dentro desse texto é que Deus nos deu o poder, e esse poder é a autoridade. Não é algo de explodir, mas é a autoridade de nós nos transformarmos em filhos. E se nós nos tornamos filhos, nós nos tornamos irmãos. E por se tornar irmão, isso faz com que toda a dogmática mude em relação a Tiago. Nós não estamos visitando um homem, uma mulher qualquer. Nós estamos visitando um ente querido da nossa família que acaba de perder o seu pai, ou a sua mãe, ou o seu marido, ou a sua esposa. Muda totalmente, porque vai afetar diretamente a nossa vida. Então Tiago está querendo dizer da seguinte forma, que foi um irmão seu que perdeu, e por isso você tem que ser afetado. E para ser afetado, nós precisamos ter a sensação de compaixão que está faltando, porque exageradamente, a igreja está insensível a qualquer voz, a qualquer grito, a qualquer pedido de socorro. Nós vamos qualificar para depois ajudar, mas nós não podemos fazer isso se nós tivermos de verdade a teologia da fraternidade como algo de suma importância para a nossa vida. Porque se somos irmãos, como Deus fala em João, e no decorrer
E isso quem vai falar é Raymond Brown, que no decorrer todo da sua história em João, ele quer que ele mostra Jesus transformando as pessoas em irmãos. Inimigos se tornando em amigos e irmãos. Famílias prostitutas se tornando da família de Deus. Cegos, aleijados, coxos, famintos se transformando em família de Deus, em irmãos que podiam de verdade superar a falta, a dificuldade e os problemas. Então a primeira coisa que nós precisamos entender nesse texto é que nós precisamos transformar essas viúvas em órfãos, em verdadeiros irmãos. E é uma das coisas que nós fazemos como todo bom cristão. Nós abstratizamos um conceito concreto e fazemos com que esse conceito concreto só seja espiritual. Não, eu sou seu irmão espiritualmente. Mas como assim espiritualmente? Se você é meu irmão, toda a sua necessidade é minha responsabilidade. Tudo aquilo que você passa, eu tenho que cooperar com você. E tudo aquilo que eu passo, você tem que cooperar comigo, porque isso é o fator da fraternidade. A Bíblia, o Novo Testamento é lotado de fraternidade. E nós muitas vezes esquecemos de aplicar esse conceito concreto como deveria ser colocado. Mas nós abstratizamos, talvez o corintiano, abstratizamos, ele não vai entender, nem o flamenguista, nem o botafoguista, ele não vai entender esse negócio. Então, espiritualizar um conceito que deveria de ser concreto para a nossa vida. Ou seja, se Deus é nosso Pai, toda a situação genética que nós nascemos, Deus nos fez uma outra pessoa. E essa situação genética se torna em segundo plano. Ou seja, todos nós somos irmãos. É algo que a gente precisa entender. Se nós queremos nos afetar pela tragédia, nós temos que transformar esses sujeitos que foram acometidos da tragédia em irmãos nossos, porque senão nós nunca vamos ajudar, porque senão nunca nós vamos tirá-los da miséria, porque senão nunca nós vamos tirar os órfãos de serem orfanizados. Nós vamos colocá-los numa casa e não vamos dar família para ele. O que essa mulher e esse homem precisa, o que esse menino e essa mulher precisa, é de família. Não precisa de outra coisa, precisa de família. E a igreja deveria de ser uma grande família, mas o que nós temos aqui é um conceito espiritualizado de algo que deveria de ser concreto. E quando nós olhamos para o livro de Atos, quando nós olhamos para os outros livros, nós começamos a perceber que a irmandade ela tem uma profundidade maior. Sabe por quê? Porque quando nós olhamos no livro de Atos, mas isso é um livro de história. Não, é um livro de história, mas é a nossa Bíblia. Se é a nossa palavra que regra a nossa vida, nós temos que entender que aqui tem uma regra e nós precisamos segui-la. E segui-la significa obedecer àquele que é o Senhor da minha vida. E no livro de Atos diz que não havia nenhum necessitado sequer, porque todos eles dividiam tudo o que tinham. Então falar que ser irmão não afeta a minha economia, se ser irmão não afetar a minha economia, eu só estou espiritualizando. Agora, se ser irmão afeta a minha economia ao ponto de eu dividir o que eu tenho, para que o outro possa comer e viver, isso é ser irmão, porque a Bíblia diz isso, a palavra de Deus diz isso. Se eu não divido, eu não posso ser irmão com aquele que necessita. E é uma das coisas que muitas vezes os diálogos vêm simplesmente para defender os ricos e abastados. Porém, a Bíblia sempre vai falar contra esses homens e mulheres abastados da terra. E como que nós saímos da ira de Deus nesse negócio? Dividindo, se tornando irmão. Porque se o irmão passa necessidade, eu não posso deixá-lo passando. Então afeta diretamente a minha economia. Uma outra coisa que vai afetar, se nós levarmos esse conceito e elevarmos esse conceito numa ação concreta, vai afetar a minha comodidade. Sabe por que vai afetar?
Você vai levar uma viúva para dentro de casa ou um órfão para dentro de casa. Vai afetar a minha comodidade, vai afetar a minha pós-modernidade, porque é isso que eu quero, é só prazer, e só glamour, e só ostentação. Se eu tenho um carro bom, eu quero ter um carro melhor. Se eu tenho uma casa boa, eu quero ter uma mansão. E isso me faz não ter sensibilidade ao outro. E isso me cega. Ou seja, a riqueza com certeza vai cegar pessoas. E por isso ela qualifica para não poder ajudar. E é algo que a gente precisa entender. E como eu aprendi isso? Foi lendo? Não foi lendo. Foi andando na rua. E eu conheci um cara sensacional chamado Antônio. Drogado até a cabeça. E ele empurrava uma carriola. E essa carriola lotada de lixo. E para eu falar de Jesus para ele, eu empurrava a carriola dele junto. Eu entrava na alça, vai para lá, Antônio, vamos junto. Carregar até a sucata, vender. E aí a gente andando, falou, cara, como que você consegue carregar esse peso todo? Aí ele foi me ensinando a andar de carriola. Se o pastorado não der certo, eu já sei carregar a carriola. E aí, nós carregamos várias vezes. Todas as vezes ele passava em uma rua íngreme, carregando, e eu carregava com ele até a sucata. Aí comecei a falar de Jesus, falar de Deus, falei, tá, mas esse Deus aí pode ajudar alguém? Eu falei assim, lógico, Deus me ajudou. Aí eu falei assim, como que Deus te ajudou? Eu enxerguei você. E isso me fez entender que você é importante, por isso que eu não posso deixar você carregar sozinho. Enquanto eu estiver em casa, eu vou te ajudar. Eu falei, sério? Eu falei, sério. E esse Jesus aí? Eu falei, esse Jesus é um outro cara sensacional, que você precisa conhecer. E aí nós fomos conversando sobre ele. Terminou a chegada na sucata, ele falou, tá bom, eu quero seguir esse Jesus que você fala. Eu falei, beleza, então vamos orar aqui, porque é a única coisa que eu sabia fazer, orar. E aí depois de orar, ele falou uma coisa sensacional assim, eu orei, não senti nada. Eu falei, você não sentiu nada? Nem eu. Mas eu sei de uma coisa, Antônio. Eu sei de uma coisa. Eu não preciso sentir. Porque ordem eu não sinto. Eu obedeço. E aí eu falei para ele assim, eu já sei o que você é meu agora. Ele falou, o que eu sou seu? Meu irmão. Você é meu irmão. Aí ele falou assim, sério? Eu falei, sério. Eu sempre quis ter uma família. Perdi meu pai, perdi minha mãe. Estou aqui drogado na rua, carregando carroça. Já há muitos anos. Você é meu irmão de verdade? Eu falei, agora eu sou. De sangue ainda. Que foi derramado na cruz do Calvário. E sabe o que ele disse para mim? Então, e agora, o que eu vou fazer? Eu falei, você não vai fazer nada. Você vai deixar o carrinho aí, você vai embora morar comigo. Eu falei, como assim eu vou morar com você? Eu falei, você é meu irmão? Se você é meu irmão, eu não posso deixar você na rua. Porque você é meu irmão. E Deus, quando Ele fala que é meu irmão, os órfãos deixam de ser órfãos, porque agora tem família. Se eu visitei o órfão, eu não posso permitir que ele continue orfanizado, eu tenho que me ser afetado pela tragédia que teve na vida desse homem ou dessa mulher. E para eu ser afetado, não adianta eu só simplesmente economicamente cooperar. Eu tenho que me introduzir nessa história para cooperar na mudança da vida desse homem e dessa mulher. Por isso, eu aprendi com esse homem que todas as vezes que eu acordava, eu falava assim, e aí cara, tudo beleza? Não, cara não, sou seu irmão. Eu acordava, ele estava lá na mesa, e ele olhava para mim e falava assim, e aí irmão, não, beleza? Beleza, estamos firmes, é isso aí, somos irmãos. E depois de 2 anos que ele estava bem na minha casa, ele decidiu voltar para a rua. E isso foi uma tristeza assim, descomunal para a nossa casa. E nós ficamos tristes, muito tristes. E aí ele estava na rua de volta, numa praça lá na cidade de São Paulo. E um grupo, depois de 6 meses, passou de novo, evangelizando. Dando pão, chá.
Aí fizeram a oração de entrega. Falou, quem quer aceitar Jesus? O Antônio, o primeiro. Eu quero. Aí orou, todo mundo orou por ele. Ele fez a oração de entrega. Depois disso, os irmãos foram todos indo embora. Falei, não, peraí, tem alguma coisa errada aí, ó, não foi isso que eu aprendi não. Chega aí. Eles vieram. E quando eles vieram, eu falei assim, senta aí que eu vou falar um negócio para você. Tem um camarada que também falou para mim de Jesus, há 2 anos e meio atrás. E ele falou que eu ia ser irmão dele e me levou para casa dele. Qual de vocês vai levar eu para casa? Nós damos risada, irmãos. Nós podemos dar risada, mas é uma tragédia para a nossa vida. Sabe por quê? Porque nós não temos coragem de abrir a nossa casa, de enfrentar a tragédia ao ponto de fazer com que essa pessoa possa ter mais uma oportunidade para viver com Jesus diante da nossa família e criar com que ele seja de verdade irmão nosso. Então, se afetar pela tragédia significa levar para casa a tragédia. Porque quando eu visito, eu não posso ficar imune à visita. Porque vida cristã, o Evangelho me impulsiona a me envolver na tragédia. E o que nós aprendemos é que a graça tudo basta. Mas essa insensibilidade revestida da graça vai falar que nós não precisamos fazer nada. Mas a graça vinda de Deus vai nos impulsionar a nos afetar pela tragédia. E eu quero dizer isso porque nós somos detentores e falamos para todos que temos o monopólio da sã doutrina. Nós estudamos sã doutrina. As pessoas falam da sã doutrina, mas esquecem de falar da teologia da fraternidade, o quanto você é meu irmão. E sabe o que significa isso? Significa que essa sã doutrina, se ela está sã, por causa da nossa interpretação, ela pode estar doente. E por ela estar doente, diretamente afeta o cristão e a comunidade onde ele está inserido. E por isso, nós não saímos dos muros da nossa comunidade para cooperar com essas viúvas e com esses órfãos que estão na rua. É isso. Agora nós podemos dar risada. Porque está afetando diretamente você. Eu não sei o que você vai fazer com isso. Talvez você possa repensar o que você acha e acredita sobre ser filho de Deus. Então essa é a primeira coisa que eu pensei quando eu estava lendo o livro de Tiago. Somos irmãos, não podemos deixar esse conceito concreto de lado, mas temos que nos ser afetado por esse conceito, ao ponto de não permitir mais a desigualdade, ao ponto de não permitir mais que pessoas morem na rua, ao ponto de não permitir mais que orfanatos sejam abertos, sendo que eu tenho uma cama na minha casa, ao ponto de nós deixarmos as viúvas serem consoladas por nós todas as vezes, porque ela não deixou de ter uma família. E é isso. E aí a segunda coisa que eu queria dizer, das 29 que ainda tenho para falar, a segunda coisa que eu quero dizer é que não dá para se tornar irmão se não tiver compaixão. Não dá. Então, se afetar pela tragédia é ter compaixão. Jesus, quando viu as multidões, ele sentiu compaixão delas. E compaixão para o corintiano é se compadecer junto. Compadecer é difícil também para o flamenguista, mas a gente pode falar que é ter dor junto. Quando nós temos dores junto, nós vamos lutar junto para sair da dor. É isso.
E Jesus, ele sentiu compaixão. E Tiago, nessa visita aos órfãos e às viúvas, ele quer que a comunidade cristã de hoje, ela possa sentir compaixão. E compaixão é lutar pela vida do outro. Não tem uma outra forma de definir compaixão. Tem alguém sofrendo ou passando dor, nós temos que cooperar para que ele não morra. Então é lutar pela vida do outro. Só pode ter compaixão aquele que teve um encontro com o próximo. Se não tiver encontro com o próximo, não tem compaixão. E o que cega a minha vida, por isso que Tiago vai falar que a gente tem que fugir da corrupção, é a desigualdade, porque a desigualdade vai gerar corrupção. Então ele já está dizendo que a desigualdade econômica, social, vai fazer com que a gente se torne cego. Mas ele fala isso depois, então, ou seja, ele está dando uma oportunidade de você não ser afetado pela ilusão do mercado. Ele está simplesmente querendo dizer que você tem que se afetar por pessoas e não pelo dinheiro, e nem pelas finanças, e nem pela economia, e nem pelo mercado, e nem pelo consumo. Mas ele quer que você seja afetado pelas pessoas que sofrem. Então você precisa ter compaixão, é sentir dores e fazer com que essa pessoa viva e lutar por ela, para que ela possa ter vida. Então visitar as viúvas e os órfãos significa você se compadecer deles, para que eles possam viver. Porque uma pessoa que perde um ente querido, ele morre, um pedaço dele morre. A esperança morre. Nesse caso do primeiro século, a esperança morria. Eu não sei quantos aqui já visitaram o Jardim Gramacho e eu queria incentivar você a visitar o Jardim Gramacho. Sabe o que aconteceu lá? Eles tiraram o governo desse estado, que eles tinham uma economia do lixo. O governo foi lá e tirou a economia. Sabe o que aconteceu? Perderam a esperança. O que entrou? A droga. Hoje existe várias cracolândias lá no Jardim Gramacho. Por quê? Porque perderam a esperança. Então, o usuário de crack está porque já perdeu a esperança de vida. E não ter esperança significa morreu. E nós temos que fazer alguma coisa. Porque nós somos o povo da compaixão. Porque Jesus nos chamou para ter. E isso é fazer com que as pessoas tenham vida. E eu lembrei nessa tarde de um cara chamado Márcio. E a gente chamava ele de Márcio Vagina, porque ele tinha feito a transvaginal. E essa transvaginal para o corintiano é trocar o passarinho pela borboleta. É isso, né? Porque o corintiano, ou o assembleiano até, tem que entender, né? Que não é palavrão que eu estou falando. E isso é direto para o Ricardo Bitum aqui. Né? E ele estava muito magro, porque ele estava usando crack, estava com tuberculose, tossindo e também escarrando na rua, verde, vermelho, amarelo. Né? Eu até pensei que ia ser uma outra bandeira. E eu falei para ele assim, Márcio, você tem que ir embora, porque senão você vai morrer. Não, mas o cafetão me deixou aqui, porque se o cafetão me deixou aqui, porque eu tenho que ganhar R$30 para eu poder dormir hoje. Eu não posso. Eu falei, como assim você não pode? Ele vai me buscar daqui 3 horas. Eu falei, não, cara, vamos embora para minha casa. Vou cuidar de você. Até você ficar bem. Vamos embora. Ele falou, pastor, eu não posso andar. Não consigo andar. Eu falei, cara, como assim, cara? Então vamos andando devagar e eu te carrego um pedaço. Mas eu vou te levar para minha casa. Não quero que você morra. E uma dor interna minha. Sofrendo porque ele estava morrendo já. Peguei ele no colo, levei 1,5 km até minha casa. Chegando na minha casa, as pessoas não quiseram recebê-lo. Por causa da tuberculose. E nesse caminho o vento estava contra a minha pessoa. Ele escarrava e a minha camisa ficava verde, né? Como eu sou palmeirense, eu não liguei muito, né? E chegando em casa, foi rejeitado por todos. E eu moro com 20 e poucas pessoas que eu tirei da rua. E aí eu deixei ele dormir no meu quarto, nós dormimos. De manhã eu levantei, eu falei assim, se nós não ajudarmos esse menino, ele vai morrer. Se ele ficar na rua, ele morre. Mas se ele ficar na nossa casa, a probabilidade de nós pegarmos tuberculose é grande.
mas nós podemos viver. Agora, se nós deixarmos na rua, esse menino vai morrer. Nós não podemos ter isso. Se somos crentes, precisamos cuidar dele. Não podemos fugir da tragédia. Precisamos nos envolver na tragédia da vida, da humanidade, que todos nós produzimos tragédia. E eu disse isso para eles. Vocês esqueceram de onde vocês vieram. E eu preciso da ajuda. E aí eles choraram, se converteram. O único que pegou tuberculose fui eu. Eu falei, pô Deus, estou bem na foto, hein? Eu e o Márcio, Vagina e eu, juntinho. Lógico que eu não dormi na mesma cama do que ele, né? Eu dormia com a minha mulher. Mas, depois de 6 meses, eu e ele estavam de pé. Então, a compaixão te impulsiona a ter uma atitude em relação àquele que está morrendo. Então, essas pessoas que estão orfanizadas, viúvas, precisam do apoio nosso. Para quê? Para que elas não morram mais do que elas estão morrendo. E é uma das coisas que nós precisamos entender. Quando nós temos essas atitudes, nós precisamos mostrar quem é Jesus. Então, visitando essas pessoas, nós vamos estar mostrando quem é Jesus. Não é de falar. E Tiago vai falar muito bem. Se você crê e não tem atitude, para nada serve. Ele vai falar isso. Tem um sociólogo famoso chamado Pierre Bourdieu que ele diz da seguinte forma: o campo religioso é cheio dessas coisas. As pessoas creem, mas não pertencem ao que crê. É isso que nós vivemos e é isso que Tiago está chamando a gente. Então, nós com as nossas ações, nós podemos mostrar que Deus está vivo. Então, as ações que o cristão tem só é para mostrar que Deus está vivo. E como nós mostramos que Deus está vivo? Nós mostramos que Deus está vivo através da bondade. Não tem outra forma de justiça que o cristianismo, que o evangelho propõe, a não ser a bondade. Pedro, corintiano, quando vai falar para o Cornélio palmeirense, ele fala da seguinte forma: mas você não ouviu dizer desse Jesus que veio lá da Galiléia, foi batizado por João, e passou 3 anos até chegar na Judéia fazendo o bem? Então, fazer o bem, trazer para dentro do lar, é fazer com que as pessoas entendam que esse Deus não está morto. E esse Deus morto foi proposto na história da humanidade. Mas hoje, nós como evangélicos ou como pessoas que seguem o Cristo, nós podemos mostrar para o mundo que esse Deus que foi proposto pelos acadêmicos, ele não morreu, ele está vivo através das nossas ações, ele vive em mim, ele vive em você, e ele quer dar esperança para que isso aconteça, porque o evangelho, meus irmãos, aonde existia o bolsão de riquezas e bolsões de pobreza, quando o evangelho chegar, ele vai trazer equidade, ele vai trazer a família de volta, e é isso que nós temos que lutar. Fazer o bem não importa para quem, porque é isso que Deus quer. E aqui Tiago, ele vai quase terminar o texto falando: aquele que sabe que tem que fazer bondade e não faz, esse peca. Não fazer bondade para Tiago é se afastar do sangue de Jesus e das promessas de Deus. Então nós fomos chamados para fazer bondade. Não importa para quem. Bondade é a nossa bandeira, que foi tirado de nós por uma religião e também por outros pensadores. Mas nós temos que resgatar essa bandeira de volta e assumir como essência da nossa vida que Deus é bom e por Ele ser bom, eu tenho que fazer bondade. E eu quero desafiar você nessa noite a você ter atitudes de bondade, visitando
de verdade, os órfãos da sociedade, que não é só pessoas que perderam pai e mãe, são pessoas que foram abandonadas e que estão do outro lado da rua, que são craqueiros, pessoas desesperadas por uma família. O doutor Drauzio Varela, ele vai falar que o crack é fácil de vencer. É só afastar ele do crack. Eu trabalho 16 anos que moro junto com pessoas. 25 que eu trabalho com as pessoas do crack. Não é só se afastar. É fazer ele entender que essa pessoa tem uma família. E para fazer ele entender que tem uma família, eu decidi, junto com a minha esposa, levá-lo para dentro da minha casa. Porque isso é o Evangelho. Minha casa aberta, para que todos aqueles possam entender que Deus é Pai. Então eu quero desafiar você a fazer um momento de bondade na sua vida. Ou durante a semana, você escolhe uma hora sua, uma hora só. Essa hora na semana eu vou fazer bondade. E durante 52 horas no ano, você vai fazer bondade. Corintiano, flamenguista deve estar pensando, por que 52 horas? Porque o ano tem 52 semanas. Então é uma hora por semana. Beleza? Então você pode fazer. E aí a pessoa deve estar perguntando assim, mas como eu vou fazer? É porque você já esqueceu que é fazer bondade. Mas bondade são coisas simples. Empurrar um carro que terminou a gasolina, carregar uma sacola de uma senhora, dar um abraço numa pessoa que está usando crack, dar um abraço numa prostituta, fazer com que elas possam perceber que elas são gente, porque quando nós percebemos que o outro é gente, ele também se percebe como pessoa. Ajudar uma pessoa a cimentar uma parede, uma hora só. Se o carro está muito longe, vai demorar uma hora, você larga o carro depois de uma hora. Deixa ele lá. Você já carregou, fez uma hora de bondade. Se uma senhora não quer que você carregue a sacola dela, você põe ela e a sacola dentro do porta-mala e leva ela do mesmo jeito. Mas se existem pessoas que precisam de ajuda, não importa qual seja, uma mulher que está varrendo a calçada, você pega a vassoura, não voa, varre a calçada. E isso vai fazer com que você faça bondade. E isso vai talvez transformar você, não em uma hora, 2, quem sabe 3, quem sabe 4. Mas quando alguém perguntar para você, por que você está fazendo isso? Você simplesmente vai falar, porque o meu Deus está vivo, Ele não morreu. Isso vai cooperar com o distanciamento da morte desse Deus. Tiago está chamando as pessoas para as boas obras. Para quê? Porque Deus nos chamou para fazer e não só para pensar. Você quer fazer isso? Uma hora só de bondade não é difícil para ninguém. Você põe um recadinho no seu telefone, uma hora de bondade, né? Ou então onde você vai mais? Na geladeira. Põe lá uma hora de bondade. Na televisão. Perto da malhação, você põe lá, porque você já está malhando, já está sendo malhado já há muitos anos. Então você pode ficar algumas horas sem assistir esse negócio, né? E aí você vai fazer uma hora só. Você vai ver que o mundo vai mudar. A história sua vai mudar. As pessoas que você visitar serão transformadas, porque você fez bondade a elas. Amém? Você quer? Fica de pé aí, eu vou orar por você. Eu acho que eu tenho tempo, 1 segundo. Mas assim, só quero que levante quem vai fazer mesmo. Porque eu vou lembrar, e se você não fizer, eu vou orar para Deus quebrar um braço, uma perna, pô, artrite, artrose, alguma coisa assim vai acontecer com você. Para os velhos não vou nem falar, porque já tem mesmo, né? Então vai quebrar um braço, uma perna e tal. Tá bom? Beleza. Gente, vale a pena
Existem órfãos no mundo que você pode adotar. Existem viúvas no mundo que você pode adotar. As pessoas que usam crack perderam a esperança. E eu e você somos a esperança deles. Amém? Querido Deus, nós queremos colocar a vida desses irmãos nas tuas mãos. Nós, Senhor, somos incapazes de fazer algo que te agrade. Mas nós queremos fazer a bondade. Porque o outro tem que ser beneficiado por aquilo que eu tenho e ele não tem. Então, Pai, ajuda com que essa congregação possa de verdade tomar como responsabilidade ser afetado pela tragédia da humanidade. Senhor, faz isso. E eu sei que quem faz isso é o Teu Espírito Santo. Ajuda-os a ter, Seu Deus, essa vocação solidária para que todos possam ser beneficiados. Amém. Obrigado.